A expectativa de todo o setor agrícola era não só havia prorrogação, mas havia um sistema de entendimento entre o custeio, dívidas, prorrogações e tudo mais. E ontem foi o dia que o governo federal, deputados, tinham pressionados o pessoal da Comissão de Finanças do Brasil para poderem fazer a prorrogação no Conselho Monetário Nacional. E havia uma expectativa do dia de hoje, dia 30, os produtores rurais não recebendo o sinal verde de buscarem um entendimento de repercutir no governo federal o fechamento de estradas e movimento. Havendo essa prorrogação pelo Conselho Monetário Nacional, o movimento dos agricultores aí que estão nas estradas tem alteração ou não? Não, a princípio, o movimento ele segue e parece, conversando inclusive com os produtores, se intensifica, porque ainda está muito longe de nós ter uma solução para os produtores. Acho que fosse muito bem na fala, a gente esperava até um avanço um pouco maior, inclusive com essa portaria, porque ela também limita ainda bastante, inclusive, as prorrogações. Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, e o produtor vai precisar comprovar as perdas. Então, assim, é uma válvula de escape, com certeza. Vai aliviar alguns produtores a curto prazo, vai conseguir prorrogar por alguns meses, mas o que o agricultor hoje, o que o nosso produtor, o que o setor agrícola vive, é alguns anos de prorroga, algumas operações, mas as demais já estão sufocando o produtor. Então, são 3, 4 anos que a gente vem prorrogando o que já não tem mais como prorrogar. E aí isso está se tornando uma bola de neve que não tem mais como administrar. Ô Valnei, e aí se soma alguns problemas de estiagem, de enchente do ano passado. O trigo, por exemplo, me surpreendeu agora, os caras estão calculando que o trigo no Rio Grande do Sul seja 25% menos a plantação do trigo, mas não porque não tem era para plantar, é o que o pessoal está sem recurso para comprar insumos para fazer o plantio. Quer dizer, está começando a chegar o momento seguinte, é melhor eu ficar com o campo desocupado, porque eu não tenho como buscar recursos para fazer a plantio, né? Nós estamos caminhando para um sistema de colapso no setor, por algumas medidas que ao longo do tempo foram apertando a cinta. O seguro agrícola tem uma parcela de responsabilidade, porque foi engessando os últimos anos, o clima foi engessando, e essa falta de olhar no sentido de resolver o problema. O ano passado nós deveríamos ter resolvido o problema. Os produtores estavam já nessa angústia, e as medidas do ano passado elas foram muito paliativas, e o estrago na agricultura o ano passado foi muito grande. Muitos produtores perderam muito. E quando tu fala ali da questão do trigo, hoje nós estamos vendo tem empresas e cooperativas passando dificuldades já porque não estão conseguindo mais subsidiar o produtor ou fornecer insumos para o produtor. O produtor não tem mais alcance financeiro para fazer a área, e com essa dinâmica, quem está perdendo e vai perder para frente é toda a sociedade, porque esse produto ele precisa ser produzido de alguma forma, ou ele vai ser adquirido de outro lugar. E a nossa região, que tem um potencial importante, e a agricultura é o carro-chefe do Rio Grande do Sul, mas que está com toda essa dificuldade, e o produtor não está na beira do asfalto, não está pedindo socorro, porque ele não quer estar dentro da propriedade. O produtor chegou no seu limite. E eu acho que é um momento importante de discutir o que fazer com o setor. E eu venho trabalhando, sou diretor há anos, sou agricultor desde a minha nascença, conheço cada palmo de trabalho na agricultura e sei onde é que estão as dificuldades. E os últimos anos, a questão climática tem apertado muito. Sim. E eu tenho que reconhecer também as políticas públicas em alguns momentos deixaram a desejar no olhar tipo o seguro agrícola. Os últimos anos tem comprometido muito isso. Então tem muito produtor que não está conseguindo mais plantar porque ele está com operações de 2 anos ainda no processo de julgamento, se vai ter direito ao seguro ou não, e aí a propriedade para. O Valnei, uma coisa do mercado é o seguinte, quando tu me dá muito problema ou tu me dá risco, aumenta o valor. E o seguro agrícola está subindo de um percentual ou de um valor maior por causa do risco que
bancos, financeiras ou empresas de crédito estão tendo que emprestar o dinheiro achando que o agricultor não vai pagar. Então, obviamente, quanto menos certeza tu tem de pagar, mais aumenta o passe para te pegar o seguro, né? E aí que eu queria te perguntar a respeito dos processos. Nós temos São Lourenço do Sul como um dos grandes produtores aí do tabaco, como também da soja e do arroz, né? No produtor de tabaco que trabalha em outras linhas de crédito, preços diferentes, como é que está São Lourenço do Sul vivendo isso aí, hein? O tabaco aqui é responsável por praticamente metade da nossa economia hoje. Nós somos um dos maiores produtores de tabaco do estado e se nós olhar a questão de seguro, o seguro da área do tabaco é totalmente diferente porque é um seguro particular. E o produtor de tabaco ele só acessa também financiamentos de ordem particular. Então é um campo totalmente diferente. Esse ano, sim, o mercado está bem mais devagar. Nós, a recém, estamos iniciando um pouco digamos, a volta de aquecimento das vendas do tabaco aqui na nossa região. Então, o mercado mais tímido, mas nesse sentido totalmente diferente das outras culturas. Sim, E como é que está o preço do tabaco, Valnei? Como é que está? Está reagindo um pouquinho? Está reagindo. Nas últimas 2 semanas a gente tem acompanhado sim, uma pequena evolução, já uma procura por produto, que até poucos dias estava bem tímido mesmo o mercado, mas ainda tem muito tabaco aqui na nossa região para ser comercializado. E também, claro, o produtor nessa expectativa de conseguir pelo menos agregar um pouco mais de valor ao seu produto, comparado com o mercado das últimas safras. O pessoal tem que ter um pouquinho de paciência agora, né? Não pode estar correndo, né, meu amigo? Exato. Mas quero aproveitar ainda a oportunidade e agradecer o espaço. A nossa região, os produtores estão organizados e estão firmes hoje, descontentes em partes com a medida. Ela dá um pequeno fôlego, a medida anunciada ontem, mas muitos produtores não estão só preocupados com as operações desta safra. Tem muitas operações que estão vencendo, que foram prorrogadas nos últimos anos e que também estão vencendo junto. Então, o que o produtor está buscando é uma forma de se sustentar nessa atividade. Então, muitos produtores estão mobilizados, muitos estão chegando, estamos nos direcionando para lá também. Esse é um movimento que o sindicato é apoiador, é parceiro, mas ele não é liderado pelo sindicato, ele é liderado pelos produtores do Rio Grande do Sul, né? Mas as entidades são parceiras e estão à frente dessa discussão, fazendo esse debate, levantando as pautas, as problemáticas, porque a gente tem isso ao longo do período, aonde estão os problemas, quais são as limitações que a agricultura vem enfrentando. O que eu vejo aqui na leitura rápida que eu fiz, tá, sobre as decisões de ontem, me chama a atenção o seguinte: os produtores rurais têm que estar extremamente bem organizados com a documentação da sua propriedade, da sua safra, uma contabilidade, vamos botar assim, né? Da sua propriedade, porque ele tem que comprovar, né? Que houve avaria, perda, prejuízo, porque senão o agente financeiro, sem a comprovação, não prorroga. Por isso que quanto mais é importante hoje em dia, e a gente sabe da dificuldade dos pequenos, principalmente, né, Valnei? É de ter isso no papel certinho, detalhado, para que quando haja necessidade de comprovação, consiga documentar, né? Eu me obrigo a ser mais incisivo, inclusive em algumas situações, porque eu também fiz uma leitura rápida ontem de noite, e eu estou esperando agora até um retorno da equipe técnica, mas os municípios, a própria legislação sempre traz isso muito claro, os municípios com decreto de emergência, a própria portaria já abre essa possibilidade. E a portaria não trouxe nada nesse sentido. Então, quer dizer, um documento oficial, um trabalho de levantamento que tu documenta, que é o caso de São Lourenço, que tem um decreto de emergência, com tudo registrado, as perdas, com relatórios oficiais, um decreto de emergência. Eu acho que assim está se criando entraves demais para não atender ninguém.
E isso que nós precisamos deixar muito claro, porque senão daqui a pouco não tem mais a necessidade de mobilizar todo o município para documentar, para poder trazer um decreto de emergência que traga a real situação, e depois tu tem uma portaria que obriga o produtor a buscar documentos que daqui a pouco lá na correria do plantio ou da colheita, ele não conseguiu documentar tudo 100%, ele perde daqui a pouco uma possibilidade de uma renegociação por um excesso de obstáculos dentro das exigências. Vamos aguardar as próximas horas. O movimento, então, continua na beira das estradas? Aqui na nossa região está forte, está confirmado, né, os produtores estão mobilizados e acredito, pelas conversas que a gente tem acompanhado aqui na região, os produtores estão dispostos a seguir lutando por uma salvação do setor. Ok. Volney Brose, muito obrigado, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Lourenço. Um abraço, bom trabalho para vocês aí.